Viu, Camaçã? Os portugueses, espanhol, italiano, a Igreja Católica, os familiares reais, né? A grandiosa familiares reais portuguesa, espanhola, italiana e a Igreja Católica, não somente exterminou indígenas, né? Do Brasil e América Latina, né? Em todas as regiões do mundo que foi invadida por países, né, colonizadores, né? E mataram e fizeram tudo o que fizeram e ainda estão fazendo, né? Mataram milhões a maior quantidade de indígenas que foi morto é maior do que todas as guerras, desde a Primeira Guerra Mundial. Já, entendeu? E não é considerado esse ato que a comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina, os professores chineses, japoneses, coreanos, tailandeses, vietnamita, filipino, Índia, Malásia, Indonésia, Nepal, Tibete, não é considerado como ato criminoso. Essa quantidade de indígena, roubo de terra, de ouro, enriquecimento, passagem de heranças para filhos e netos da riqueza indígenas, falando que é deles, né, empresários, comerciantes portugueses, espanhol, italiano e a Igreja Católica, e diversos processos, né, mentirosos, né, que faz com pessoas pobres, humildes, porque eles que fazem esse tipo de crime, e quem é julgado e punido são pessoas pobres, humildes, que eles mesmos manipulam e influenciam eles fazer esses atos de alto crime. Mas também, né, matou diversas pessoas espíritas, né? Os espíritas não falam, mas eu fui criado no orfanato 10 anos, quais, né, lá com o senhor Alexandre Fernandes, pai Alexandre de Guarulhos, um grande engenheiro, esse senhor Alexandre Fernandes, a mãe Oscar, a mãe Augusta, né, o senhor Orlando, pai Orlando, eu não sei se são da Alemanha ou o pai é holandês, da Holanda, né? Eles disseram que matou vários, a Igreja Católica matou vários espíritas no Brasil e no mundo, e principalmente na Europa, né? Por falarem que eles eram bruxos, do diabo, né? Então, eu acho que isso aí é um ato criminoso que fizeram com os espíritas. Fora a queimação de livros, diversos livros no Brasil, em praça da Europa, tudo o que a Igreja Católica, os romanos e portugueses... Como eles têm direito de fazer uma coisa dessa, né? Isso é um ato criminoso. E pela pressões dos espíritas, a Joana d'Arc foi canalizada agora como santa. Como eles perseguiram a Joana d'Arc, que tem uma imagem lá que o senhor Alexandre Fernandes fizeram em Guarulhos, lá, né? Agora que eu fiquei sabendo no Japão, tem as informações aqui no Japão, mas as pressões da igreja dos espíritas fizeram que a Igreja Católica canalizasse como santa, como mataram como bruxa, como uma pessoa diabólica, e depois canalizaram como santa. Isso é um ato criminoso que a comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina, né, dos portugueses, espanhol, italiano, a Igreja Católica, né, fizeram com a sociedade cristão, né, e não somente com os espíritas, Joana d'Arc, né, perseguição, e agora canalizou como santa, né? É impossível de aceitar uma coisa dessa, essa falsidade. Mata e depois canaliza como santa. Não tem nada a ver o que eles fazem. A Igreja Católica, a romanos, portugueses, espanhol, italiano, os empresários e comerciantes, as familiares reais, né? E também criar os militares. Criar os militares, as Forças Armadas, usar as Forças Armadas desde o começo da colonização do Brasil e da América Latina, pegar um tempo com eles, né, que eles são a mesma situações da polícia militar, polícia civil dos países e dos municípios, né, que são subordinados ao governo e aos empresários. Usaram as Forças Armadas e 20 anos se enriqueceram a Europa e como no Brasil e na América Latina. Os empresários, comerciantes e a Igreja Católica, os empresários
todos se enriqueceram e passam heranças, riquezas que não são deles, são indígenas, mas passam herança e riqueza para filhos e esquece que a herança deles são indígenas, né? Isso é um ato criminoso. Criou os militares viraram as costas, deixaram morrer com a ajuda das pessoas, com cantores aí, falavam que era perseguido pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, você vê que pessoas estudadas, tem faculdade universitária, falar uma coisa dessa. Eles eram subordinados, né? E submissos aos empresários, comerciantes e aos familiares reais portugueses, espanhóis, italianos e a Igreja Católica, que eles são ricos, né? Eles seguem as ordens e disciplina, né? Os deveres, igual a Polícia Militar e a Polícia Civil, o delegado-geral e o coronel da Polícia Militar segue as regras para a segurança dos empresários e também a organização dos civis, né? Então isso é um ato criminoso da família Reais, isso que eu agradeço muito à comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina, se eles não passassem isso e controle para mim, como eu estava, né? Sob todo esse respeito do que a Igreja Católica, a famílias portuguesa, espanhola, italiana, a igreja e aos empresários, comerciantes fizeram e faz, né? Como falar que os militares, eles perseguiam. Quem persegue é as famílias reais, que são alguma coisa, que são contra a família deles, que está passando por risco, né? Eles criaram a direita, a esquerda, né? E fizeram toda essa guerra, né? Contra os militares, viraram as costas, deixaram morrer doentes, como se diz, estratégia de Cuba, falando que eles que fizeram essas ideias com os coronéis na época sobre comunismo, terrorismo, e depois viraram as costas para os militares, né, os empresários, comerciantes, os portugueses, espanhóis, italianos da Igreja Católica. Eles sabem disso. Eles sabem disso do que eu estou falando. Eles viraram as costas e criaram a esquerda, né? Porque tudo é deles. Poder jurídico, judiciário, né? Todo eles que manipulam isso aí. E viraram as costas, deixaram morrer, deixaram entrar Cuba, fizeram Lula, fizeram Bolsonaro. Eles manipulam isso, fazem um jogo, né? Contra o interesse deles e familiares. Isso é um ato criminoso, inaceitável, do que as famílias reais e portugueses, espanhol, italiano, a igreja católica, Romas, né, a Inglaterra, né, isso que eu tive informações, conhecimento e principalmente controle, né, da comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina, dos chineses, japoneses, coreanos, tailandeses, vietnamitas, filipinos, Índia, Malásia, Indonésia, Nepal, Tibete e vários países aí que nos ajudou a ter essa consciência, esse jogo que tem no Brasil e em todo o país, em todo o mundo, na América Latina, né? Todo esse interesse de se enriquecimento. Roubaram a comunidade Nikkei do Brasil, eles mesmos falam que 80% da economia brasileira, de toda essa tecnologia, não somente da comunidade chinesa, coreana, né? Foi tudo roubada, né? Para a Europa e para eles, e se enriqueceram, e ainda processam a comunidade Nikkei do Brasil por não conseguir pagar imposto, porque falam que está parado por ser bandido, ladrões. Eles fazem tudo esse tipo de manipulações, né? Que fere as pessoas que tanto lutaram aí no Brasil e aqui no Japão. O roubo que teve de milhões, muitos ocos que foi do Japão para o Brasil e estão na mão de outros. Claro, tem muitos da comunidade Nikkei do Brasil que são inteligentes, né? São espertas. Eu sei disso, temos tudo aqui. Mas tem muitas pessoas aí que ainda não estão bem, né? Foram roubadas, lesadas, e ainda que não devia pagar impostos aí no Brasil, né? Pagar imposto, ter uma ajuda do que eles fizeram com o Brasil, né? E isso é para se pensar a Igreja Católica, os portugueses, espanhóis, famílias reais, empresários, comerciantes aí que se enriqueceram nas costas daqui da comunidade Nikkei do Brasil
e do Japão e da China. Muitas mercadorias chinesas foram roubadas da Coreia, né? Eu tenho muita informação. Eu agradeço todos esses, por dar esse conhecimento de saber como funciona esse tipo de crime, né, aí, que não somente deveria punir as pessoas de bens, pessoas pobres, mas eles também tinham que ter na consciência deles que eles tinham que ser punidos, né? Punidos por eles agir dessa forma aí, que é um dos maiores atos criminosos, matança de índios, espíritas, queimação de livros, Joana d'Arc, Cristo matou diversas pessoas em Roma, né? E diversos países aí, manipulações, né? Para consumir a pessoa, grupos, né? Igual fizeram com as Forças Armadas, viraram as costas e deixaram os pessoal morrer, e que eles se enriqueceram, eles que criaram, e todas como se diz, a organização é deles, né? Português, espanhol, italiano e a Igreja Católica e os empresários são deles. Como eles podem virar as costas para os outros e deixar morrer, e deixar os outros atacar com doenças, vírus, né? Epidemias? Como pode? Isso é uma falsidade. É como a comunidade japonesa do Brasil, da América Latina, fala: português, espanhol, italiano, a Igreja Católica, romanos, empresários, são todos bandidos, ladrões, assassinos, né? São o que fizeram um ato de assassino maiores do mundo, se saber, mais do que Hitler, mais daqueles, a matança dos cristãos, que eles que fizeram também, né? Então isso é um ato criminoso aí, do que a comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina me passou. É inaceitável esse tipo de atitude, né, que portugueses, espanhol, italiano e a Igreja Católica fizeram e faz para beneficiar. Tortura, perseguição, quem fez foi eles, né? Eles que mandavam a Forças Armadas, os coronéis. Os generais que não seguiam essas ordens seria morto, ou estaria doente, ou doente psicológico, com gases, que eu não tinha controle, e o Japão me deu esse controle, japoneses, chineses, coreanos, tailandeses, vietnamitas, filipinos, Índia, Malásia, Indonésia, Nepal, Tibete, junto com a comunidade Nikkei do Brasil, eu tenho controle de gases, né? Gases de dor de garganta, gases de dor de estômago, principalmente o gás de sistema nervoso e irritação que eu não tinha, né? Os pessoal daí do Brasil sabe disso, eu não tinha, e o Japão me fez isso aí, fora o conhecimento que me deram aí, né? Que eu fico muito agradecido nessa existência de saber essas coisas aí, né? Eu acho que é um criminoso o que fizeram com as Forças Armadas, aí, portugueses, espanhol, italiano, as famílias reais, né? Os empresários, comerciantes aí. Isso é um ato de injustiça, de mentirosos, né? De falsos, né? Se enriquecem e viram as costas. E criam inimigos para eles próprios. Eles que criaram os inimigos. Cuba, Partido Comunista, sindicatos, Comunidade Negra do Brasil. Eles que criaram isso aí. Eles que criaram esse tipo de guerras. Entendeu? Como acontece na África, né? A África é totalmente de africano. Mas eles que dividiram, né? Os países, os colonizadores. É o que fazem aí no Brasil, na América Latina, e no México e Estados Unidos com os indígenas, né? É inaceitável esse tipo de atitude que a família reais portuguesa, espanhola, italiana e a Igreja Católica, né, fazem e fizeram, né, no passado, que foi um dos maiores atos criminosos, isso que a comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina. Os chineses, os velhinhos, meus professores, chinês, japonês, coreanos, tailandeses, vietnamitas, filipinos, Índia, Malásia, Indonésia, Nepal, Tibete, né? Eu agradeço a todos, né? E que todos tenham consciência do que fizeram e estão fazendo com o planeta Terra, né? E os seres humanos, né? E toda a criação divina.